Nós vivemos em uma era bem interessante. Hoje, você pega o seu celular, digita uma dúvida, e o Google vai trazer para você 354.652 resultados diferentes para a sua dúvida. Você procura um vídeo de administração de finanças e 14 novos experts do YouTube vão dizer como você pode ir dos R$500 a R$1 milhão em um mês. Você clica no aplicativo e você consegue conversar por texto, áudio e vídeo com pessoas que estão em Portugal, na Inglaterra, na Espanha. Alguns vão fazer isso durante o culto. Você abre a sua rede social e você tem os seus 23 amigos e 598 conhecidos postando a foto da última viagem, do almoço fitness ou de como impedir o anticristo de destruir o Brasil nas próximas eleições. Nós vivemos na era da informação demasiada. É uma cacofonia de vozes nos dizendo como nós devemos pensar, como nós devemos sentir, como nós devemos agir. E as polêmicas intermináveis sobre política e pandemia dos últimos anos mostram quanta desinformação tem sido saraivada por esses meios de comunicação, que vieram como bênção. É uma bênção, mas não é só bênção. E além dessa sobrecarga de informação, ela ainda está afetando nossa saúde mental, nos deixando ansiosos e deprimidos. Estudos têm mostrado que em adolescentes e jovens, o excesso de imagens no Instagram de vidas perfeitas tem levado a índices maiores de depressão. Outros estudos mostram que usar seu celular logo cedo ou antes de dormir tem atrapalhado seu sono e deixado você mais ansioso. A era da sobrecarga da informação tem nos deixado preocupados com o aqui e o agora, como se eles fossem absolutos. E sabe o que é deprimente? Boa parte das informações que você consumiu ao longo deste ano serão praticamente irrelevantes daqui a 5 anos. A nossa pandemia, que agora é o assunto da vez, provavelmente daqui a uns 70 anos já vai ter sido mais ou menos esquecida. Assim como você só lembrou da pandemia de 100 anos atrás por causa dessa. E não que as informações que nós consumimos hoje não sejam importantes, mas elas tentam mentir para você sobre alguma coisa. O aqui e o agora é importante. Perguntas mais amplas, perguntas de relevância eterna, ficam de escanteio. E é sobre isso que o nosso texto em Hebreus 1, de 1 a 4, nos fala. Hebreus 1, de 1 a 4. Ele nos ensina sobre o que é realmente, verdadeiramente, eternamente importante. Não só para este ano, não só para esta década, não só para este século, mas para as eras e eras do porvir. O pastor Gilson tem pregado uma série em Hebreus 11. E na última mensagem eu anotei o seguinte: a fé bíblica é precedida pela intervenção de Deus. Não é algo sentimental ou místico, mas uma resposta à palavra de Deus sobre questões que ainda não vemos. Só que no meio dessa cacofonia que nós estamos, onde todo mundo tem uma opinião sobre quem Deus é, o que Ele nos fala, o que Ele nos promete, o que é a realidade última das coisas, o que é a boa vida e o que há no porvir, onde nós podemos encontrar uma informação que seja perfeita e que seja confiável. É isso que nosso autor responde em Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado. Eu sei que você já está cantando na sua cabeça a música de novo, mas vamos ler o texto. Muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele é o resplendor
da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. No original, esses 4 versículos são uma única e longa frase, com várias cláusulas, e todas essas partes estão construídas em torno da expressão "nos falou pelo Filho", que é o argumento principal que o autor de Hebreus vai trazer. Deus nos falou por Jesus. E esses 4 versículos, amados, são uma das passagens mais belas, mais estruturadas sobre Cristo Jesus no Novo Testamento. O autor de Hebreus, ele é um mestre da oratória e da prosa. E ele vai usar aqui várias técnicas de oratória e de escrita. Ele vai usar paralelismo simples, comparando antigamente com agora. Ele vai usar um paralelismo um pouco mais elaborado, chamado de quiasmo, mostrando o ponto central dele. Ele vai usar simbologia numérica para mostrar que Jesus é perfeito. Com 4 versículos, ele coloca a temática da sua carta inteira. E ainda de quebra, o último versículo é a transição para a próxima sessão da carta. Esse texto é tão rico e tão belo, que às vezes a gente pode se perguntar, mas por que algo tão complexo? Eu gosto de coisas mais simples, mais direta. É por isso que eu gosto de provérbios. E o autor de Hebreus aqui, ele vai ensinar de uma forma bela, para que a excelência de Cristo seja melhor mostrada. Ele vai usar a arte para expressar o belo. Veja, quando o Espírito Santo inspirou a Bíblia, ele inspirou expressões simples, como "Filho de Davi, tem misericórdia de mim". E expressões mais complexas, como poesia, cânticos, provérbios, argumentos, paralelismos. E por quê? Porque o Espírito Santo sabe que se fosse só simples, nós acharíamos que é muito fácil conhecer a Deus, que Ele cabe no grão da nossa cabeça. Mas se fosse muito complexo, nós jamais conheceríamos a Deus. Nós precisamos de ambos. Como Gregório Grande ilustrou, a Escritura é um rio que um cordeiro ele pode caminhar nesse rio, mas tão profundo que um elefante precisa nadar. Quando nós lemos a Escritura, nós vamos encontrar esse tipo de experiência. E nessa bela estrutura que ele usou aqui, ele usou esse paralelismo complexo que eu chamei de quiasmo, que os estudiosos chamam de quiasmo. Parece uma palavra difícil, mais simples. Pensa numa cebola, certo? Com várias camadas e um miolo, fazendo um formato de uma seta, de um V deitado. Na parte mais externa, na casca, ele faz uma comparação entre Jesus e os outros mensageiros de Deus, os profetas e os anjos. Daí ele avança mais uma camada. Nós temos Jesus como Messias, herdeiro e rei triunfante. Daí avança mais uma camada. Nós temos Jesus como agente da criação e da redenção. E lá no miolo, o ponto central que ele quer nos mostrar é que Jesus é o mediador da expressão exata do ser de Deus e o mediador do poder sustentador de Deus para o universo. Então nós podemos resumir a mensagem desse texto da seguinte forma: porque Jesus é a exata expressão de Deus, o poderoso agente da criação e o triunfante autor da redenção, podemos confiar nele como a revelação plena e perfeita de Deus. Foi muito bem resumido, mas eu quero destrinchar isso em 4 partes para vocês.
Porque Jesus é a exata expressão de Deus, o poderoso agente da criação e o triunfante autor da redenção. Podemos confiar nele com uma revelação plena e perfeita de Deus. Então, ponto 1. Jesus é a exata expressão de Deus. Esse é o argumento que o nosso autor coloca no miolo do paralelismo dele. Veja no começo do versículo 3 as ilustrações que ele usa. O resplendor da glória e a expressão exata. Por toda a Bíblia, a glória de Deus é expressada como se fosse um brilho tão forte, que é mais forte que o sol do meio-dia. A glória de Deus é tão intensa que nenhum ser humano pode vê-la sem morrer. E se isso é verdade, como que nós podemos conhecer a expressão completa da glória de Deus? E tem mais uma questão. Quem pode manifestar essa glória? Deus é tão incomparável, tão perfeito, que nenhuma outra criatura pode revelar quem Ele é plenamente. Só o próprio Deus pode ser a imagem de Deus. Qualquer outra revelação não está à altura. Falar que Deus é semelhante a um anjo é blasfêmia. Falar que Deus é semelhante a qualquer outra criação de forma absoluta é blasfêmia. Daí chega o nosso autor de Hebreus falando: Jesus é o brilho da glória de Deus. Quando o resplendor de Deus, da glória, da perfeição, do caráter de Deus brilha, esse brilho é Deus Filho. E esse brilho, ele vai dizer, é uma expressão exata do ser divino. O termo expressão aqui, no original, carrega a ideia de você deixar uma marca ou uma impressão em um objeto. Pensa, por exemplo, numa moeda que tem o busto do rei. Ou pensa num selo de cera que tem, né, a expressão de autoridade do imperador. Só que Jesus não é só algo que lembra Deus. Algo que carrega a imagem de Deus de forma próxima. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Ele é a imagem que reflete perfeitamente quem Deus é. Jesus é o carimbo exato da hipóstase ou do ser divino. Como nós lemos e memorizamos, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é a imagem do Deus invisível. Verdadeiramente, amados, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, como qualquer outra pessoa que afirme falar em nome de Deus pode se comparar? Até pregadores. Jesus é o próprio Deus em carne. E é só por isso que Jesus pode dizer com propriedade: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. E é por isso que cristãos podem com convicção, mesmo sobre pena de morte, de perseguição, de zombaria, no meio desta era pluralista e intolerante, dizer: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Dizer qualquer outra coisa é blasfêmia contra aquele que é a exata expressão do ser de Deus. Então esse é o nosso ponto 1, e ele fala sobre a relação de Jesus, com Deus. Mas e com relação ao mundo? Será que Jesus é tão perfeito, porque ele é como Deus, que ele é distante do mundo? Depois do miolo, a próxima camada vai tratar da relação do Filho com a criação. Veja o final do versículo 2. Pelo qual também fez o universo. E na segunda parte do versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Jesus é o agente da criação e da sustentação do tempo e do espaço. Qualquer realidade que exista depende de Jesus para seu princípio e para sua subsistência. Qualquer outra expressão, qualquer outra voz, depende da palavra pela qual Deus criou o universo. João exprime essa verdade em seu evangelho, no começo, dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E como nós lemos em Paulo, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus é superior a qualquer outro mensageiro que fale em nome de Deus por quem ele é, mas também por que ele fez. Ele fez qualquer outra boca que afirme falar em nome de Deus. E ele sustenta qualquer outra voz que afirme falar alguma coisa sobre Deus. Cada átomo, cada onda de luz, cada lei do universo, cada vibração do som é sustentada agora pela palavra poderosa de Jesus. Amados, Jesus é maravilhoso. Não há outro igual. Ele é o brilho fulminador da glória de Deus, que se ele parar de sustentar nossa vida, nós deixamos de existir. Calma, brilho fulminador? Como assim? Como assim Jesus pode fazer a gente deixar de existir? Eu não falei para vocês que se alguém visse a glória de Deus, morreria? Como então nos achegaremos a Jesus? E é aí que entra nossa próxima camada, nosso terceiro ponto. Jesus é o triunfante autor da redenção. Veja o meio do versículo 2. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas. E no final do versículo 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A Bíblia afirma que somos todos pecadores. Todos nós nos rebelamos contra Deus e escolhemos viver segundo as nossas próprias ideias, nossos próprios padrões. Nós somos ingratos e ignoramos a Deus a maior parte da nossa vida, a menos quando muitas vezes queremos apaziguar a nossa consciência religiosa e vamos na igreja uma vez por semana, como se Deus não fosse supremo e merecesse absolutamente tudo. A Bíblia também afirma que nós somos escravos do mal e do pecado, mas não um escravo contrariado, um escravo que ama o seu mestre. A Bíblia diz que nós amamos as trevas e que nós nos unimos ao maligno em sua rebelião para vivermos como nós bem entendemos. E se você tem dúvida, olha com calma para o seu coração. Se você ainda duvida, olhe para o mundo e pergunte qual o problema. E a Bíblia responde, o problema somos nós. Só que a Bíblia também afirma que Deus é santo, santo, santo. Ele não é um espírito evoluído, ele não é um Papai Noel cósmico, ele é totalmente outro, totalmente perfeito, totalmente puro. Ele é tão amoroso e tão bondoso que ele odeia tudo que é mal. Tudo que ofende a sua glória e que mancha a sua criação. Mas se Deus é assim, como o cristianismo afirma, por que há tanto mal no mundo? Deus não é justo? Por que ele não vem e elimina todo o mal? A glória dele brilha e tudo é fulminado? Bom, porque nem eu, nem você, nem a sua doce vozinha sobreviveríamos. Deus, sendo justo, não pode ignorar o pecado. Deus não é um juiz corrupto que coloca as coisas debaixo do tapete. Mas Deus, sendo amoroso, não deseja ver a sua criação eliminada. Então, como que ele resolve esse impasse? O que ele faz? Ele envia Jesus para fazer aquilo que nosso texto diz, a purificação dos pecados. A justiça de Deus demandava punição, acerto de contas.
Um sacrifício era necessário, alguém precisava pagar a pena. E assim o Filho de Deus, então, ele se faz carne, ele vive de forma perfeita, e lá na cruz ele recebe a punição que era nossa, para que o sangue puro que é dele possa nos purificar de todo o mal. E nós possamos ser totalmente perdoados, e podemos nos achegar, então, à presença de Deus. E Jesus ainda faz mais. Ele não só purifica dos pecados, mas Jesus triunfa sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte. No terceiro dia, ele ressuscita e vence a morte, e ele sobe aos céus, e ele se assenta à direita da majestade, à direita do próprio Deus, nas alturas, mostrando que ao sentar que a obra dele foi concluída, e que nada mais é necessário para a salvação, e que ele agora governa sobre tudo, como Deus governa sobre tudo, e que ele é o herdeiro de todas as bênçãos e promessas de Deus, e herdeiro de cada criação de Deus. Tudo pertence a ele. E esse Jesus agora estende esse governo, essa bênção, essa proximidade de Deus, essa purificação para nós, os que cremos. Ele, então, é o mediador que representa a Deus de forma perfeita para nós. E ele é o mediador que nos representa de forma salvadora para Deus. E é por isso que o nosso autor, no quarto ponto, na casca do argumento, ele diz que Jesus é a plena revelação de Deus. E nós conseguimos entender agora isso melhor. Jesus revela exatamente a glória e o ser de Deus. Jesus canaliza poderosamente os atos criadores e sustentadores de Deus. Jesus efetua uma salvação completa e triunfante. Quem, amados, que diga algo em nome de Deus, chega perto ou fez isso por você? Quem pode se comparar? Ninguém. Nem os próprios agentes de revelação de Deus no Antigo Testamento. É isso que o autor argumenta no versículo 1 e 4. Veja o versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O versículo 1 tem um paralelismo muito elegante. Ele compara antigamente, Deus falou aos pais. Nesses últimos dias, falou a nós. Outrora, Deus falou pelos profetas, mas de muitas maneiras e muitas vezes. Agora, Ele falou por um único Filho, que é a revelação completa e perfeita de Deus. Mas alguém pode pensar, mas os profetas eram humanos, é por isso que eles não podiam revelar a Deus perfeitamente. Bom, e é por isso que tem o versículo 4. Porque anjos também não são suficiente. Mesmo os anjos poderosos e sem pecado como são, ainda assim não são suficientes para revelar a Deus plenamente. Jesus é superior e ele herdou o nome de Filho, aquele que é o intermediador das bênçãos de Deus plenamente para o povo, e Filho aquele que representa a imagem e expressão de Deus. E por isso agora Jesus, que eternamente era Filho de Deus, e encarnou e foi reconhecido publicamente como Filho de Deus, ele se assenta no trono da majestade, ao qual nenhum anjo chega nem perto. E lembre-se, essa revelação no Antigo Testamento foi dada por profetas, foi dada por intermédio de anjos, e era inspirada pelo Espírito, é tudo verdadeira, sim, mas ainda assim não chega perto da revelação que é o Filho. Nenhum mensageiro terreno ou celestial, nem esse que vos fala, se compara. Alguns podem falar que foi um espírito iluminado que trouxe as doutrinas do Espiritismo. Ou
Os muçulmanos falam que o anjo Gabriel ditou palavra por palavra para Maomé. Nós temos Deus na carne. Jesus é superior, Ele é infinitamente melhor. E por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele é, nós podemos confiar que Ele é a revelação plena e perfeita de Deus. Então eu quero perguntar para você que está aqui, Jesus é tudo isso para você de verdade? Na era da informação e da desinformação, nós temos muitas vozes afirmando muitas coisas sobre quem Jesus é. Talvez para alguns de vocês, Jesus é a religião dos seus pais ou dos seus avós, mas você nunca conheceu ele pessoalmente. Talvez para você, Jesus foi um homem bondoso que falou sobre amor, que viveu 2000 anos atrás. Mas nós precisamos ser honestos e nos perguntar, será que esse tipo de atitude ou de pensamento, para Jesus que disse ser o único caminho até Deus, é próprio? Será que Jesus nos deixa pensar que Ele é só um mero bom ser humano? Ou que a gente pode ignorá-lo? Ou Jesus era um charlatão religioso que falou ser Deus, ou Ele é quem Ele realmente falou que Ele era. Deus na carne, que revelou perfeitamente a Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, excitou vitoriosamente sobre a morte e está assentado à destra de Deus. E se Ele é quem Ele afirma que Ele é, então o que Ele afirma sobre nós também é verdadeiro. Nós somos pecadores, se rebelaram contra Deus e precisam ser purificados e libertos. E a boa notícia é que Jesus já fez isso. E que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé nele, no que ele é e no que ele fez, nós podemos ser salvos. Se você que está nos ouvindo hoje aqui, ou pela transmissão, se arrepender da sua rebelião, confiar que Jesus é suficiente e receber Ele como seu Salvador e o seu Rei, a pureza, a justiça, o reino que é dele, podem ser seus. Se você tem dúvida, você pode me procurar ao final do culto que nós podemos conversar mais. Agora, se você está aqui e já recebeu a Cristo, eu faço a mesma pergunta para você. Jesus é tudo isso para você hoje? No meio dessa pandemia e dessa cacofonia, você tem prestado atenção a Jesus mais do que qualquer outra coisa? As coisas deste mundo vão passar, amados. Daqui 10 anos, a pandemia vai ser uma coisa distante para você. Mas Jesus, eu espero que daqui 10 anos Ele seja ainda mais presente em sua vida. Será que hoje a sua alma transborda em gratidão porque Ele resgatou você das trevas e brilhou a glória de Deus sobre a sua vida? Será que seu coração explode de amor em pensar que Ele derramou o sangue precioso dEle para purificar você dos pecados? Será que seu espírito se revigora em esperança quando pensa que a vitória e a herança que Ele prometeu está para aqueles que perseverarem até o fim? Ou será que nós temos dado ouvidos ao mundo? Sem dado ouvidos aos tesouros dessa terra? Você tem se enredado aos prazeres transitórios do pecado? Você tem desanimado diante dos sofrimentos desta era? Será que você tem fraquejado em sua evangelização por causa das zombarias deste século? Ou você tem guiado a sua vida mais em princípios da cultura, no que você acha, em como seus pais falaram, do que baseado na palavra de Deus em Cristo Jesus? Amados, nesse instante eu quero convidar você
a olhar para Jesus e se perguntar: quem é como Ele? Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória, porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus, porque Jesus é o poderoso agente da criação, porque Jesus é o triunfante autor da redenção. Nós podemos confiar nele como a revelação plena e perfeita de Deus. Na Bíblia, o número 7 normalmente carrega uma simbologia. Afinal, Deus criou o mundo em 7 dias. Então, o número 7 carrega a ideia de completude, de perfeição. O nosso autor, usando mais uma estrutura bela, ele lista 7 descrições de Jesus. Jesus é herdeiro de todas as coisas. Deus fez por Jesus o universo. Jesus é o resplendor da glória e exata expressão do seu ser. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus fez a purificação dos pecados. Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus tornou-se tão superior aos anjos quanto herdou um nome mais excelente que o deles. Ele é perfeitamente aquele que nos revela a Deus. Não há, amados, revelação mais precisa, mais completa, mais perfeita, mais excelente, mais constante e mais eterna do que a revelação que Deus nos deu no Filho. O Salmo 4, versículo 6 diz, para concluir: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? E nessa era da cacofonia, muitas pessoas estão falando para você. Mas você vê todas essas vozes e pergunta: quem nos fará conhecer o bem? E o salmista continua: Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. E ele fez isso. Ele fez isso. Em Jesus, a glória de Deus é refletida na face do nosso precioso Salvador. E você, ao contemplar pela fé Jesus Cristo, pode olhar por essa face gloriosa e redentora e receber todo o favor de Deus para a sua vida. Amados, olhem para Cristo todos os confins da terra e sejam salvos. Oremos. Quem é como nosso Salvador? Quem é como Jesus? Ninguém. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é incomparável e plenamente satisfatório para nós. Nós não precisamos de nada além de Ti. Solos Christus. Nós precisamos de Cristo e de Cristo somente, que o mundo pode levar todas as coisas e nos dê somente a Cristo, porque nada nas nossas mãos nós trazemos, mas a cruz nós nos agarramos. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Em Seu nome, ó nosso mediador, nós oramos. Amém e amém.